Galera, o vídeo de hoje vai ser relacionado ao manejo, né? Vou mostrar os trabalhos aqui na granja e o tratamento de alguns problemas comuns na criação de galinhas. Algumas doenças que surgiram, os medicamentos que utilizo e etc. Desde já eu quero mandar um salve aí pro criatório MS de Anguera, aqui na Bahia, né? Um abraço pro Matheus e o pai dele, de Orlando Pereira, de Santarém, no Pará. Um abraço também para o Robertinho de Capela, Alagoas. Um abraço para o Rafael Marajoara, de Iafuá, na ilha de Marajó, no Pará. E, por último, um salve para o criatório RC de Tororó, aqui na Bahia também. Se gostarem do vídeo e quiserem ver mais como esse, deixem suas curtidas, considerem se inscrever no canal e ativem as notificações para continuar recebendo o conteúdo e ajudar o canal a crescer. Valeu? Vamos ao vídeo. Então, galera, a semana começou com um problemão aqui. Frango Plymouth Rock branco. Cheguei na granja, ele estava paralisado, né? As pernas sem movimento algum. E está assim até agora. Eu acho que não tem escapatória, né? Eu nem sei como tratá-lo, não sei qual o problema. Dei apenas vitaminas. Mas ele come, bebe. Só que a gente tem que colocar o alimento bem pertinho dele. É uma ave que para reprodução já está descartada, né? Mesmo que se recupere. O desenvolvimento dele aí está comprometido. Acredito que vão atrofiar os músculos das pernas aí e ele não vai ter jeito. Infelizmente, é o único exemplar dessa raça aqui na granja. Bom, nessa semana tive que fazer algumas mudanças aqui. Mudar algumas aves de lugar, né? Limpei as baias. Inclusive troquei a cama dessa baia onde estavam as franguinhas. Já tinha muitas fezes. E eu troquei por folhas secas, né? Peguei algumas folhas secas da caatinga. O capim aqui já não tem mais. Então as folhas que começaram a cair recentemente, já secas, embaixo das aves, aí eu tô catando e colocando como cama. Que são uma ótima alternativa para a cama das galinhas, as folhas secas. Não quero utilizar areia nas baias maiores, porque a areia, logo ela está muito cheia de fezes e é uma poeira danada. Aquilo ali é muito danoso para a saúde da gente. Só vou utilizar areia numa baia bem pequena, que é para colocar o galo. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Então as franguinhas saíram dessa baia, foram para onde estavam os pintinhos com a galinha. E agora os pintinhos com a galinha estão nessa baia maior. Um desenvolvimento muito bom dos pintinhos com a galinha, né? Já entraram na fase de franguinhos. E olha só esses que são o cruzamento entre balão e galinha New Hampshire. Bem graúdos, né? Bem maiores que os Rhodes. Nas frangas também tem problema. Essas duas Plymouth Rock barradas, né? Elas estão com boba aviária. É um problemão essa boba, viu? É uma doença que sempre aparece no plantel, principalmente nas aves jovens. Eu apliquei uma injeção de Tormicina 100 em cada uma, né? Que é um medicamento indicado para o tratamento de boba aviária. Aliás, muita gente pergunta qual o tratamento para boba, né? Que a maioria das pessoas utiliza aquela tuia passando nos caroços, mas não dá muito resultado. Então a Tormicina 100 ela é eficiente para isso. E também o Tiladem também serve. Já utilizei em algumas aves com boba e resolveu. Não é uma doença assim matadeira, né? Dificilmente as aves vão morrer por causa disso. Exceto quando pega muito forte em pintinhos novos, bem novinhos. O problema maior é que essas lesões na pele abrem portas para várias doenças. E aí já viu, né?
Por isso é importante manter a limpeza no galinheiro, trocar a água, estar sempre com os bebedouros bem limpinhos e servir uma ração de qualidade para manter a imunidade boa. Assim as aves não ficam expostas a tantas doenças. Também tive que separar essas galinhas de pescoço pelado. Percebi que uma delas estava um pouco triste, né? Muito quieta. Peguei para ver o que era e estava com ferimento nas costas, um pouco assim na lateral. E era o galo, né? O galo subindo para acasalar, estava arranhando as costas dela, fez um ferimento. Essa balão também esteve praticamente do mesmo jeito. Olha só como tá sem penas nas costas delas, assim nas laterais, né? Teve um ferimento também feio. Aí eu apliquei o mata-bicheira para evitar aí alguma infecção. Então isso acontece com algumas galinhas, né? Nem todas. Acontece mais com a que o galo tem mais preferência. O galo sempre gosta mais de uma galinha. Então ele acasala com ela várias vezes. E o que faz esses ferimentos são as unhas do galo. Não é a espora como muita gente pensa. Então, para vocês verem que esse galo balão, a espora dele não é pontiaguda. E esse outro de pescoço pelado também, a espora é muito pequenininha, então não tinha como ferir a galinha. O que faz isso é a unha. O galo acasala com a galinha várias vezes ao dia e vai arrancando as penas. Logo começa a ferir o couro da galinha, a rasgar e aí cria ferida. Se você não tratar rapidamente, pode perder a ave, né? Dá uma infecção séria aí, enche de bicho, né? Que as moscas varejeiras depositam os ovos no ferimento, enche de bicho e a galinha acaba morrendo. Então quando você vê que a galinha está com as costas já peladas, de tanto o galo está acasalando com ela, você tem que retirar essa galinha. Separa ela, espera ele esquecer um pouco dela, depois volta a colocar junto, né? Até porque muita gente precisa da ave para reproduzir, então não dá para deixar ela sem o galo por muito tempo. Numa baia onde tem poucas galinhas para um galo, isso pode acontecer então com mais de uma galinha. Aqui isso aconteceu com uma em cada baia, né? Uma na baia do balão e outra com o pescoço pelado. E esse galo de pescoço pelado ele é muito ativo, é um galo muito ativo mesmo, não aguenta ver uma galinha. Outro problema que resolvi tratar aqui foi a pododermatite, que são aqueles calos no pé dos galos, né? Também de algumas galinhas. Isso acontece mais com aves maiores, mais pesadas. E os pés do Thompson estavam arrebentados aí de pododermatite, né? Os calos bem feios. E o que causa isso é, além do peso do galo, um piso bem pedregoso, duro, né? Umidade, sujeira. Às vezes o galo se machuca também, corta os pés, né? Algum espinho, alguma coisa assim. Um bicho mal nutrido também tem mais chance de ter esse problema. E é difícil de tratar, viu? É complicado. Algumas aves precisam passar por cirurgia e isso não é fácil para um criador fazer. Bom, então o que eu estou fazendo aqui? Eu peguei a ave, lavei bem, higienizei os pés dela e vou colocar um pano com babosa, né? Aquele gel que a gente tira da babosa. Você também pode passar alguma pomada, né? Cicatrizante, um antisséptico, alguma coisa assim, que vai melhorando. Mas o importante é que você faça tipo um curativo e mude a ave de local. Olha só, eu fiz o trabalho, né? Não mostrei porque às vezes o YouTube não gosta que a gente manuseie as aves, né? Pode estar desmonetizando o vídeo. Mas eu coloquei o pano nos pés dele com a babosa, enrolei com fita isolante e coloquei ele nessa baia com areia, né? Agora eu coloquei areia aqui para ficar mais macio. E a cada 3 ou 4 dias eu vou remover o pano com a babosa, limpar de novo, higienizar e colocar de novo, repetir o tratamento até que fique bom. Talvez não fique 100%,
mas vai amenizar bastante aí os problemas. E estava até sangrando, né? Complicado. Mas eu acho que ele vai ficar bom. Quero utilizar ele ainda para reproduzir aqui no finalzinho do ano, o início do ano que vem, né? O bicho está muito pesado e já com a plumagem reformada, tá muito bonito. É um galo com 4 anos de idade, então é importante ficar atento a qualquer problema, pois ele é mais vulnerável nesta idade. E com os pintinhos aqui apareceu um problema, alguns com os dedinhos feridos, sangrando, e eu já fiquei observando e ainda não cheguei a uma conclusão do que pode ser. Não sei se é causado por algum inseto, algum bicho aí no período noturno. Mas é isso aí, vou seguir observando. Vamos ver se o problema se agrava ou se acaba, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!